Qual a ideia do São Paulo e Vasco, do brasileiro, das duas equipes? Tem alguma coisa aí do São Paulo de lustre aí em relação ao que eles fizeram ou que não fizeram? Por exemplo, é um time que não ganhou nada esse ano. Ganhou. Ganhou o quê? Supercopa. Ah, Supercopa. Supercopa. E é válido. É pouco para um time igual o São Paulo, mas ganhou, né? Saiu de 2 competições. O Zubeldia tem encontrado um momento de instabilidade. Alguns dos principais jogadores caíram de rendimento. A verdade é que o São Paulo precisa melhorar e esse é um jogo importante para as pretensões de São Paulo dentro da competição. Se quiser brigar por vaga na Libertadores, vai ter que vencer esse jogo hoje, já que o primeiro jogo lá foi um jogo muito ruim do São Paulo. Foi o pior jogo da época do Zubeldia, foi contra o Vasco. Acho que foi 4-1. Tomou uma goleada, saiu ganhando de 1-0 e deixou o Vasco virar. Por outro lado, o São Paulo tem alguns desfalques, acho que a Arboleda não joga. Ferreirinha pode voltar hoje, mas o São Paulo do Zubeldia precisa voltar a vencer e convencer, essa é a verdade, porque faz um tempo que não vem jogando bem. Craque, queria dar uma informação exclusiva, o São Paulo fechou o primeiro semestre desse ano com 185 milhões de reais de prejuízo. Ou seja, o São Paulo gastou quase 200 185 milhões a mais do que arrecadou. E as eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores complicam ainda mais a situação do São Paulo. Tricolor que acaba de fechar um FDIC, que é um fundo que vai arrecadar 240 milhões de reais para que o São Paulo possa alongar suas dívidas. Se o São Paulo não estiver na Libertadores do próximo ano, isso vai ser uma catástrofe nas finanças do São Paulo. E o Zubeldia já foi informado e avisado sobre a necessidade de estar no mínimo entre os 6. Caso contrário, ele vai ser demitido. Se não ficar entre os 6 do brasileiro... Ele pode cair? Pode cair, talvez até durante o campeonato. Veloso? É jogo importantíssimo para o São Paulo, porque tem um Vasco que tem até outro objetivo, né? Para o Vasco esse não é o jogo importante. Para o São Paulo é. Então o São Paulo precisa voltar a vencer, está ali numa situação ainda brigando pela fase de grupos da Libertadores, que eu acho difícil. Eu não acredito que o São Paulo vai se classificar entre os 4, mas tem essa briga da pré-Libertadores. Para os 4 é fácil a gente saber, né? Palmeiras, Flamengo, ou Botafogo? Não, Fortaleza. Palmeiras ou Botafogo ganham o título. Perfeito. Um fica na frente e o outro fica em segundo. Isso. Terceiro, eu acho que o Fortaleza. Fortaleza ou Flamengo. Acabou. Um fica em terceira, um fica em quarto, outro fica em quarto, fica em terceiro. Acabou. Não tem outro time. É que, por exemplo, se o Botafogo for campeão da Libertadores, o G4 vira G5. Tá tudo bem, aí é uma outra coisa. É uma outra. Aí a gente não tá falando sobre isso, mas se tiver a possibilidade deles de ser campeão dos dois, é óbvio que isso aí. O Flamengo também na Copa do Brasil, né? E o São Paulo, para ser o quinto, ele tem um adversário complicado que é o Internacional, que tem crescido demais de produção.